Olá, bom dia, graça e paz. Mais um dia, aqui ministrando uma palavra e tentando mostrar para vocês que existe um Criador dos céus e da terra que está disponível em nos ajudar e caminhar conosco durante essa jornada que se chama vida, E a palavra se encontra no Tiago 3, do 1 ao 12, que tem como título assim: Sábio é quem domina o seu falar. Vamos ler. Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e sofrer por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, que de acordo com a vontade do piloto, ele se orienta e ele vai. Do mesmo modo é a língua. É um pequeno órgão do corpo, no entanto se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é o fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domado pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor e o Pai. Porém, com ela mesma amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte ou o mesmo rio jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada, ela não pode jorrar água doce. E assim eu finalizo, o que está escrito na palavra de Deus. E o meu resumo, ele vem dizendo assim: o Senhor nos afirma que aqueles que se tornarão mestres, mestre significa aquele que ensina algo, um professor, um mentor. Aquele que nos ensina algo será mais julgado com maior rigor. Rigor, eu fui buscar no dicionário, ele significa exatidão, precisão, E ele nos afirma que aqueles que o Senhor levantou para poder ministrar algo, para poder falar algo, para poder abrir a mente das outras pessoas, o Senhor vai julgar eles com mais exatidão, com mais precisão, com mais rigor, porque ele foi treinado para passar algo. Então ele tem que entender que ele tem que estar conforme o Criador espera dele, para ele poder ministrar algo com perfeita exatidão na vida do próximo. E assim começa um ciclo de uma geração de pessoas segundo o coração de Deus, uma geração como Davi, segundo o coração de Deus. Então o mestre, aquele que o Senhor levantou para explicar, para ensinar, para acompanhar algo, o mestre que eu digo são todas as pessoas que têm por base o ensinamento de Deus, e isso passa para as outras pessoas. O pastor, um professor, todo aquilo que está disponível a ensinar algo para as outras pessoas,
ele já é considerado como um mestre, né? E aí eu vou dizendo mais, aí no versículo 2, o Senhor vem dizendo, né? Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Irmãos, não existe pessoa perfeita, né? Perfeito só foi Deus, perfeito só foi Jesus, só eles são perfeitos, né? E nós tropeçamos, nós caímos, nós falhamos todos os dias. Já está dentro de nós essa vontade de fazer o mal, essa vontade de fazer aquilo que não agrada ao Senhor, porque a nossa maior luta não é contra o nosso inimigo, porque o nosso inimigo a gente pega força e consegue vencê-lo. A nossa maior luta é contra nós mesmos, é a mente, é lutar com as tuas vontades, porque tudo que tu quer fazer é tudo que o teu Deus, o teu mestre, o teu Criador diz para você não fazer. Então é uma luta com você mesmo, é uma luta na mente, entendeu? E aqui o Senhor ele vem falando que todos nós tropeçamos de alguma maneira. E não existe, a gente não consegue dominar a língua. A gente busca a perfeição, mas a gente nunca consegue chegar na perfeição. Mas o que faz você ser mais forte em Deus é você lutar dia após dia até o final da sua vida para alcançar a plenitude de Deus, para alcançar a totalidade de Deus, para alcançar a perfeição de Deus. Isso faz você ser forte, porque você luta incansavelmente para tentar alcançar um padrão que o Senhor sonhou para você. E isso lá no céu gera uma recompensa. Isso lá no céu gera uma vontade insana do Senhor derramar coisas novas e grandes sobre a sua vida, né? E aqui eu venho dizendo no versículo 2, o Senhor nos fala, nós tropeçamos de várias maneiras, porém precisamos pedir para o nosso mestre, que é Jesus, para ir nos aperfeiçoando a cada dia. Conforme eu falei, a gente precisa aperfeiçoar dia após dia, e é tão difícil, mas a gente precisa ser incansável, a gente precisa, alcançar os nossos limites, e o outro limite vai crescendo e a gente vai alcançando. Viver com Deus é uma escola, é algo que você... É uma luta dia após dia, mas é uma luta porque Ele prometeu para nós que estaria conosco. Então, quando estamos com Deus, tudo podemos. Quando estamos com o Criador, com o nosso Criador, né, tudo podemos fazer. E aqui vem falando sobre a língua, né? A língua é um pequeno órgão que podemos usar para levar vida e luz, e podemos levar morte e treva, né? A mesma língua que abençoa o meu irmão é a mesma língua que eu amaldiçoo o meu irmão. E isso está errado. Você precisa gerar vida, você precisa gerar bênção. Você não pode usar a sua boca para amaldiçoar o teu próximo. Sabemos que muitas das vezes nós estamos irritados e falamos coisas que não devemos no nosso próximo, e sabemos que isso é errado, né? Mas também sabemos que o quão é difícil nós, seres humanos, dominar a língua. Mas é aí que você entende que o teu caráter está sendo consolidado em Deus. Quando você começa a dominar aquilo que estava indominável em você, e você começa a dominar por amor a Deus. Isso o Senhor, ele se agrada demais, né? E aí eu venho falando também que tudo que sai da nossa boca tem que gerar vida. A nossa palavra ela tem que estar encharcada de Deus, ela tem que estar consolidada em Deus, ela tem que estar firme numa rocha, né? E que possamos, irmãos, que possamos ser um instrumento de gerar vida, de gerar bênção. Como eu costumo te falar, a minha religião é Cristo, é o que me religa a Deus, sabe? Nós precisamos entender que a religião é Cristo. Religião vem de religar, te religa a algo. A minha religião se chama Cristo. Cristo, o Filho de Deus, aquele que me religa ao meu Pai, ao meu Criador. Então, que possamos gerar, ser uma criatura que abençoa e que gera outra criatura. Que possamos viver em unidade, que possamos amar o próximo, que possamos entender
né, que o amor vence tudo. E com Deus somos bem mais fortes. Com Deus entendemos que podemos fazer tudo que Ele nos permite, né? Uma vida com Deus não é uma vida de não pode. Eu acho que chegou um tempo na nossa vida que acabou isso, devemos destruir. Pode tatuagem, pode isso. Não, gente, você caminha com Deus, você tem intimidade com teu Deus, você caminha com teu Criador, então você entende o que o teu Criador permite e não permite. Não é uma tatuagem que vai impedir a manifestação do Senhor na minha vida. E eu preciso andar com Deus. Você pergunta ao teu Deus e Ele vai te responder. Você se sente bem com uma tatuagem? Você não se sente bem? É você e Ele. Nós precisamos parar de julgar o nosso próximo. Nós devemos parar de falar que aquilo é errado, aquilo é certo, aquilo pode, aquilo não pode. Chega! Acabou esse tempo de mimimi. É uma vida incansavelmente com Deus. É uma vida com totalidade com Deus, uma vida de intimidade. Precisamos viver uma geração nova, uma geração que acima de tudo, ouve a voz do Mestre, ouve a voz de Deus, tá? Que possamos estar sensível, sabe? Eu peço ao Senhor para profetizar, eu peço ao Senhor para manifestar os ouvidos sensíveis à voz dele, que você possa captar a voz do Senhor para você, sabe? Numa canção de um pássaro, numa voz de um rio, sabe? Em um barulho de uma chuva, e que você possa ouvir a voz do Senhor, sabe? Um dos meios mais notórios de você ouvir a voz de Deus é através da Bíblia. Por isso eu costumo falar que todo dia devemos tirar um tempo e ler a palavra, porque todo dia ele revela algo novo para você. E que possamos entender isso, tá? Que possamos ser um ativador através da nossa palavra. Que possamos ter as nossas palavras encharcadas do poder sobrenatural de Deus, tá? Eu não estou aqui falando sobre religião, eu não estou aqui falando o que pode e o que não pode. E eu não estou aqui falando nada que domine algo em você, que você tem que fazer, sabe? É uma vida que precisamos andar com Deus. E andando com Ele, nós saberemos o que podemos e o que não podemos, tá? Fica em paz, fica com Deus e que Jesus te abençoe.